Seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Daniel, onde estudamos as profecias sob uma visão histórica e especialmente agora nessa nona parte é que nós chegamos a Daniel 11 e Daniel 11 nos retrata aí de uma profecia bem literal, e essa profecia o próprio Daniel entendeu, porque não foi preciso o uso de símbolos ou figuras ou animais, monstros ou qualquer que seja, porque a profecia foi bem descrita pelo anjo de como aconteceria literalmente. Logo, o entendimento foi claro, e assim também nós precisamos entender com a história que já foi passada, né? Daniel entendeu sem a história que estaria no futuro, né, por ser tão literal, e nós temos ainda muito mais razão de entender pelo fato de a história ser passada. Mas o contexto principal desse emblema que envolve Rei do Norte e Rei do Sul é porque o povo de Deus está envolvido nesse conflito. E por causa do povo de Deus estar em conflito, então é que existe esse destaque para Rei do Norte e Rei do Sul. Ainda em Daniel 10, nós vimos que o anjo falou para Daniel: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é para dias ainda muito distantes. E essa foi a visão que o anjo falou, estava se referindo à visão do capítulo 11, quando ele então relata a Daniel, né, a profecia que envolve os três capítulos, 10, 11 e 12. Então o capítulo 10 é um preâmbulo, né, uma introdução para a profecia final, que começa no capítulo 11 e termina no 12. E precisamos então, com essa visão, agora compreender, né, que nós temos aí do versículo 1 ao 30, mostra de forma bem literal os acontecimentos históricos. Do 31 a 45, e como o 31 está no meio, ele vai ser um ponto de virada, onde vai mesclar essa atuação do Rei do Norte e Rei do Sul, mas vai sair agora do contexto lá da Judéia, do último rei, né, envolvendo Roma, Epifânio, outros lá, para ir agora para ligar até o fim. Então, vamos entender que no versículo 31 então um ponto aí de virada, que é onde podemos ter aí, vamos dizer, uma dupla aplicação. O anjo, então, agora no capítulo 11, começa a descrever a profecia. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. O primeiro ano de Dario Medo foi o ano 539, com a queda de Babilônia. Quem assumiu o reino foi Dario Medo. E o anjo havia assistido pessoalmente a Dario Medo em sua administração de Babilônia. Esta informação nos ajuda a compreender porque Dario se demonstrou tão amigo de Daniel no tocante ao assunto da cova dos leões. É porque o anjo, né, mesmo afirma que estaria durante todo o reino da Pérsia para garantir que a Grécia iria assumir. Assim também, com a queda de Babilônia, ele estaria ali ao lado para garantir que o povo de Deus seria liberado. Então, o anjo estava, porque sabia que o conflito era grande. Se deixasse, vamos dizer, que a solto, ou sem essa assistência do anjo, o inimigo poderia ter total controle e não deixar que o povo de Deus saísse, uma vez que esses reis eram pagãos, não tinham temor de Deus. Mas, quando Deus quer, como diz o ditado, quando Deus quer, até o diabo obedece. Então, o anjo estava ali para garantir, no final, a libertação do seu povo da Babilônia. Ciro tomou Babilônia enquanto general da Medopérsia, mas foi Dario Medo que reinou na Babilônia por 2 anos. Só Ciro começa o seu primeiro ano, então, no ano 537. Foi quando ele emite o decreto para que o povo pudesse sair de Babilônia, todos aqueles que quisessem. Voltando agora para Daniel 11, e aí está dito o seguinte: e agora te declararei a verdade, eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico, ou cumulado de grandes riquezas, mais do que todos eles, e tendo se tornado forte por meio de suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então, quando o anjo falou, ele estava então no 3º ano de Ciro, quando foi dada a visão. E após Ciro vieram mais 4 reis, né? Cambises, o filho de Ciro, Galmata, ou Faço Esmerde, Dario I Estapes e Xerxes o Grande.
que é Xerxes I, filho de Dario. E o que acontece, né? Após Ciro, o próximo rei Aquemeda foi seu filho Cambises, o qual é descrito em Esdras 4:6 como Assuero, porque lá em Esdras fala que antes de Dario, né, liberar a construção do templo, houve então o impedimento de Assuero e Artaxerxes. Então, ou seja, após Cambises. Cambises é tido como Assuero e Artaxerxes, aquele que assumiu durante 7 meses no lugar de Cambises, que foi, alguns dizem, foi o falso Esmerde, né, o Gaumata, o mágico. E Cambises ficou famoso na batalha de Pelúcio contra o Egito, no ano 525, que ele venceu essa batalha com o uso de gatos. Ele jogou gatos contra os egípcios e arremessou também pelo muro, porque sabia que os egípcios não iam atacar os gatos. Inclusive eles têm uma deusa com cara de gato. E também mandou que os soldados desenhassem nos escudos a cara de um gato, porque aí os egípcios ficaram intimidados, não quiseram partir para a batalha por ir contra seus deuses. E aí ficou fácil para Cambises vencer a guerra. O próximo rei, que ficou conhecido como Esmerde ou falso Esmerde, ou ainda o Gaumata, é descrito como Artaxerxes em Esdras 4:7, né? Foi no período em que eles proibiram a reconstrução do templo, desde o decreto de Ciro, né? Então, quando só Dario é que vem revalidar esse decreto, mas entre Ciro e Dario passou aí esses dois governantes que proibiram então do templo ser reconstruído. E outro detalhe também é que alguns dizem que Cambises ele matou seu irmão Esmerdes assim que assumiu o trono, só que matou em segredo, né, com medo, né, essas brigas pelo trono, e ninguém sabia, né, que ele tinha feito isso. E então, né, quando Cambises morreu, quando vinha do Egito para a Pérsia, ele morreu no meio do caminho. Aí dizem que um mago que tem o apoio dos sacerdotes se passou pelo irmão de Cambises, que ninguém sabia que ele estaria morto, e assumiu o trono. Por isso que alguns chamam de falso Esmerde ou Gaumata, o mágico. Mas há uma outra parte da história que diz que foi Dario I que matou o Esmerde, que era justamente o herdeiro legítimo no lugar de Cambises. Mas ele matou para poder assumir o reino e criou essa narrativa, né? Criou essa história de que Cambises tinha matado seu irmão secretamente. Mas é outro lado da história. Então Dario I veio em seguida, ele começou seu primeiro ano de reinado no ano 521 e governou até 486 a.C. E ele é descrito em Esdras 6:15, em cujo reino, no seu segundo ano, foi retomada a reconstrução do templo, finalizando no final do ano 516, começo de 515, quando foi então feita a dedicação do templo. Dario I ele invadiu a Grécia no ano 490, mas perdeu a guerra, né, na batalha de Maratona, nesse ano 490 a.C. E mesmo com um exército de cerca de 200 mil homens, os persas não foram páreo para o exército grego de 20 mil. Mas acontece que o filho dele, né, ao assumir o reinado, Xerxes I, ele quis se vingar dos gregos, né, por causa da derrota humilhante que seu pai teve. Então, Xerxes, né, que teve muita riqueza já acumulada também pelo seu pai, por Dario I, então Xerxes partiu para a guerra contra a Grécia. E aí, com uma poderosa expedição militar, até então constituída, ele então perdeu a batalha perdeu a guerra na batalha de Salamina no ano 480. Então foi também uma guerra humilhante, e a partir daí nunca mais os persas eles avançaram contra a Grécia. A partir daí eles procuraram manter o reino sem querer esse avanço. Mas nós percebemos aí que foi já uma estratégia de Satanás, né, em querer já logo enfraquecer ou destruir a Grécia para que ela não viesse a assumir o trono após a Pérsia, ou seja, não cumprisse a profecia. E sem cumprir a profecia, tudo isso ia manter o povo de Deus ali cativo e sob o controle aí dos governos humanos. Mas Deus, né, tem seus planos, e os planos de Deus eles não falham, né, eles se cumprem no tempo certo. Daniel 11 ainda, agora voltando mais uma vez para o versículo 3, nos diz: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei poderoso então foi Alexandre o Grande,
O seu exército, né, Alexandre com seu exército fizeram grandes conquistas. Seu império estendeu-se da Macedônia e Grécia à Índia, Egito, Europa, Ásia e África. Tudo isso em 10 anos. Ele é representado lá em Daniel 8 pelo bode, que anda sem tocar o chão, ou seja, devido à grande rapidez, né, como um leopardo de 4 asas. A rapidez em 10 anos ter conquistado o mundo, quando muitos reinos, né, em todo o período não conseguiram essa façanha que Alexandre conseguiu em 10 anos. Então Alexandre, né, teve um rei poderoso com um grande domínio, né, que iria da Índia até o Egito. Foi uma conquista enorme que Alexandre, o Grande, né, conseguiu durante o seu reinado aí, no seu reinado grego. E nas batalhas de Isso em 333 e de Galgamela em 331, Alexandre venceu Dario III. E essas duas vitórias garantiram a Alexandre o domínio sobre todo o Império Persa. Conta a história de que nesse período em que, enquanto Alexandre estava batalhando contra os persas, ele mandou pedir ajuda em Jerusalém aos judeus. Mas os judeus recusaram ajudar Alexandre. Né? Existem duas narrativas. Uma porque seria um ano jubileu e eles não plantam nada, né? E por conseguinte só ia comer o que a terra produzisse. Essa narrativa não parece muito correta porque ao longo de toda a história não há nenhum registro de que os judeus tenham guardado o ano jubileu. Não há nem para libertar os escravos, nem para dar descanso à terra, motivo até porque foi do cativeiro, né? Quando Deus diz claramente, tanto em Jeremias como em 2 Crônicas 36, que por eles não terem guardado os sábados, né? Ou seja, os anos de descanso da terra, eles foram levados cativo. Dessa maneira, a outra narrativa é que os judeus fizeram um voto de fidelidade a Dario III, e eles não iriam quebrar esse voto. Então Alexandre prometeu que iria destruir, assim que terminasse a batalha, iria destruir Jerusalém. E dito e feito, quando termina a batalha, Alexandre se dirige a Jerusalém e o sacerdote Onias, que acontece? Ele fica preocupado, né? Então ora a Deus pedindo, sabendo como resolver essa situação. Eles não eram páreos para lutar contra Alexandre. Então Deus, em sonho, instrui o seu sacerdote, sumo sacerdote, de que ele deveria receber Alexandre com as suas vestes de sumo sacerdote, que só vestia no dia da expiação, né, uma roupa de linho com cinto de couro, e que o povo então fizesse uma festa para receber Alexandre. E é exatamente quando Alexandre vem com seus exércitos, né, em direção a Jerusalém, então o sumo sacerdote se dirige até ele, sai da cidade, né, e aos portões abertos, e quando Alexandre vê aquele homem todo de branco, ele então se prostra. Um dos generais de Alexandre então questiona, né, que ele estava adorando um homem. Alexandre então diz que não, ele não estava adorando um homem, mas ao Deus que esse homem serve, porque ele teve um sonho, e nesse sonho ele via um homem de branco que era exatamente como ele estava vendo diante dele, e que esse homem de branco dizia a ele que ele pudesse avançar contra a Pérsia, que ele iria conquistá-la. E então o sacerdote leva Alexandre para dentro de Jerusalém, e os portões abertos, e o povo já estava lá com uma grande festa, bandeiras, folhas e galhos, para receber Alexandre como um guerreiro que vem vitorioso de uma batalha. E Alexandre ficou muito feliz e contente, que queria que oferecesse um sacrifício a ele, mas o sacerdote, com muita sabedoria, né, porque o sacrifício é só oferecido a Deus, né? E ele, com muita sabedoria, disse a Alexandre que teria uma proposta melhor, que durante aquele ano todo menino que nascesse ali em Jerusalém ia receber o nome de Alexandre. E então Alexandre gostou, e ficou isso em troca, né, do sacrifício. Essa foi uma história muito interessante, né? Então o que acontece? Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, porém não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Então, ainda estando de pé, né, Alexandre, apenas com 33 anos, ou quase 33 anos, alguns dizem que foi 32 anos e 9 meses, ou 11 meses, eu só sei que aí no dia 13 de junho de 323, Alexandre contrai uma febre, né? Alguns podem dizer que é a febre do pântano, ou até considera como se fosse a malária.
e um dos generais dele deduziu que se ele estava quente, né, a melhor maneira de esfriar era um banho. Então jogou uma água fria nele, deram um banho de água fria nele, e aí ele entrou em colapso e morreu. Morreu novo, jovem, apenas com 10 anos. Né? E o que acontece? Com a sua morte, o seu reino não iria para os seus descendentes. Filipe II, pai de Alexandre, foi assassinado. O que gerou quando Alexandre morreu? Gerou a Guerra dos Diádocos, que durou cerca de 20 anos. Era justamente os generais de Alexandre querendo tomar o controle do reino de Alexandre. E com isso assassinaram todos os seus parentes. O pai dele, o Filipe, a mãe dele, Olímpia. Felipe Arideu, também irmão de Alexandre, foi assassinado por Olímpia. Estatira, Barcina e Roxana, as 3 mulheres de Alexandre, também foram assassinadas. Nessa guerra dos generais, pelo controle do Império Grego, então os descendentes de Alexandre foram assassinados, e quem no final ficou foram os 4 generais, depois de 20 anos de luta, né? E aí ficou Seleuco I, Nicator, Ptolomeu I Soter, Lisímaco e Cassandro. Os 4 generais, né, que ficaram depois de 20 anos. Só que antes desses 20 anos, o que acontece? Tinha um general chamado Antígonos, que ele queria unificar todo o império sob o seu comando. Antígono Monoftalmo. Ele não queria dividir com ninguém, e queria só para ele todo o reino de Alexandre. Então, o que acontece? Os 4 se reuniram para batalhar contra Antígono. E então, depois de 4 tentativas, no ano 301, os 4 se uniram pela 4ª vez na Batalha de Ipso, região da Anatólia, antiga Turquia, ou atual Turquia. Os diádocos aliados venceram a batalha e Antígono foi morto. E assim, com Ptolomeu ganhou o Egito, Seleuco a maior parte das terras de Antígono, no leste da Ásia Menor, e a parte ocidental foi dividida entre Cassandro, que recebeu a Macedônia, a Grécia, e Lisímaco, que recebeu o restante da Ásia Menor e a Trácia. Como disse a profecia, né, o reinado de Alexandre seria repartido entre os 4 ventos, mas não ficaria com a sua descendência. E ficou entre os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu no Egito, que se tornou rei do sul. Seleuco a leste, que se tornou o rei do norte, toda aquela região da Síria. Porque depois Lisímaco e Cassandro, vamos ver o que aconteceu. Que terminaram, né, praticamente quase unificando esses 2 reis, rei do norte e rei do sul. E Jerusalém ficou ali no meio, né? O rei do sul lá no Egito, pegando toda a parte lá do reino do sul, e a Palestina, que ficou com o Egito, com o reino ptolemaico. E a Síria, então, com a parte praticamente toda de cima aí do reino grego. Então, Cassandro foi um reino muito breve, porque ele foi vencido por Lisímaco. Seu reino, a Grécia, a Macedônia, anexada a Trácia. E Lisímaco foi, por sua vez, vencido por Seleuco, e a Macedônia e a Trácia anexada à Síria. Então, toda a parte lá de Lisímaco e de Cassandro ficou com o rei do norte. E o rei do sul ficou, então, na parte de baixo do Egito, mas também incluindo toda a região ali da Palestina. Só que com essa divisão, Seleuco não gostou, porque ele viu que a Celecíria, né, que é a região que envolve ali a Palestina, ficou de fora dele. Mas antes disso, Seleuco ele era um dos generais de Alexandre, e ele ficou como um general do rei do sul entre 300 e desde lá 320 a 312. Em 316 ele fugiu de Babilônia, porque Antígono aí conseguiu conquistar a Babilônia, né? Na guerra de Antígono, para querer reunificar o reino, ele tomou Babilônia, e Seleuco então foi se refugiar com Ptolomeu I Soter no Egito, e passou a ser um general do reino do sul. Mas ele, numa batalha de Gaza, Seleuco, com a ajuda de Ptolomeu, ele conseguiu expulsar Antígono da Babilônia, e aí então ele se tornou grande agora. A Babilônia então incluía a Média e também a parte da Síria, e Seleuco I ficou com mais terra do que Ptolomeu, né? A parte lá, se vocês perceberem aqui, do reino aqui do norte, cadê? Aqui, ó, tá vendo, da Síria. Você perceba que a parte territorial é muito maior do que o Egito. Então Seleuco se tornou mais forte do que Ptolomeu, de quem ele era um general, né? E como disse justamente o texto bíblico, esse príncipe se tornaria maior do que o próprio rei do Egito. Então Seleuco I, quando recebeu a Síria, ele constatou que a parte sul da mesma
a Selecíria, que compreende os territórios lá do sul da Síria, Fenícia e a Palestina, que inclui a Judéia e também Jerusalém. Essa parte ficou para Ptolomeu, o rei do sul, e ele não gostou, mas ele viu que não tinha condições no momento de lutar contra o Egito e tentar conquistar essa Selecíria. Então, mesmo assim, já estava aí fecundada, já estava pronta para as guerras sírias que viriam pelo controle da Selecíria, ou seja, quem é que está ali na Selecíria? O povo de Deus. O povo de Deus, com o fim com a morte de Alexandre, né, mas ainda continuando no período grego, ficou sob o controle do Egito, o rei do sul. Mas aí o rei do norte queria também controlar Jerusalém, porque Jerusalém ali, como diz aí, ficava no meio do mundo. Deus colocou o seu povo justamente numa parte estratégica, onde tinha acesso aos 4 continentes do mundo. Dali tinha acesso à Europa, à Ásia, à África, e assim era um lugar central também em questão de economia, porque dali, né, era ligado aos mares também, que saía para os 4 mares também do mundo, podemos dizer assim. Então todo mundo tinha esse interesse, mas claro que não era um interesse meramente econômico, né? O inimigo que estava por trás disso queria enfraquecer o povo de Deus ou destruir, levar o povo de Deus a desviar-se os olhos de Deus como o Senhor, né, para deixar de ter uma vida ligada a Deus religiosa, para viver em função de negócio, de comércio, do dinheiro. E isso terminou afastando o povo de Deus ao longo da história. E a profecia continua agora no versículo 6. Né? Vamos ver o 6, que diz o seguinte: mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Essa profecia se cumpriu de uma maneira bem precisa. Então, o que aconteceu? A primeira guerra síria, conhecida como Guerra de Cária, ocorreu entre 274 e 271, envolvendo o rei do sul, Ptolomeu II, Filadelfo, e o rei do norte, Antíoco I, Soter, com a vitória então do rei do sul. E aí então o que aconteceu? Antíoco II Teos, que sucedeu agora seu pai, e estourou uma nova guerra pela posse da Selecíria, a Segunda Guerra Síria, a qual foi concluída por volta de 253 com o casamento de Antíoco com a filha de Ptolomeu, e que então é Berenice Cira. Para isso, Antíoco teve que divorciar-se de sua esposa, né, que era Laodice, para que selasse esse casamento arranjado como um símbolo de paz. O que acontece é que então Antíoco teve que divorciar-se para casar com a filha de Ptolomeu. E após o casamento de Antíoco com Berenice, ele então pega Laodice, né, sua ex-esposa, a sua primeira esposa, e a faz com que ela fique exilada em Éfeso. Mas com a morte agora de Ptolomeu, seu sogro, ele reconhece que amava a Laodice, e ele então agora se divorcia de Berenice e chama a Laodice de volta. Mas Laodice não confiou, né? Ela, depois do que aconteceu, ela não confiou no seu marido, né? Achando que poderia lhe acontecer de novo ou outra coisa pior. Então ele envenena e mata o seu marido, e também mata em seguida o filho dele, né, com Berenice. Isso então deu início à Terceira Guerra Síria contra Ptolomeu, agora Ptolomeu III, o Ptolomeu Evergetes, irmão de Berenice. Ele, para se vingar da morte da irmã, então declara guerra a Seleuco, né, o Seleuco II, ou Seleuco Calínico, o novo rei Seleucida. E agora começa então a Terceira Guerra. E vamos ver o que diz o texto. Mas no renovo dele, né, de Ptolomeu Evergete, das raízes dela, de Berenice, um se levantará em seu lugar e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e era então Seleuco II Galínico, e operará contra eles e prevalecerá. Então o que aconteceu é que Ptolomeu III, né, Ptolomeu Evergete, foi um rei do sul, que governou de 246 a 222. Ele sucedeu seu pai, Ptolomeu II Filadelfo.
Durante seu reinado, ele partiu para vingar a morte de sua irmã Berenice contra Seleuco II Calínico, o rei do norte. E Ptolomeu III liderou uma campanha militar bem-sucedida contra o Império Seleucida na Terceira Guerra Síria, também conhecida como Guerra de Laodice ou de Laodiceia, em resposta ao assassinato de sua irmã Berenice e seu filho. Durante o conflito, Ptolomeu consegue conquistar toda a área compreendida entre a Ásia Ocidental e a Mesopotâmia, tornando-se dono de toda a região, desde o Monte Tauro até a Índia, incluindo Antioquia, que era a capital do reino Seleucida, que foi mantida alguns anos pelas guarnições do rei do Egito. Assim, ele entrou nas fortalezas do rei do norte. Então, a profecia se cumprindo tudo realmente como estava descrevendo o anjo, como estava descrevendo a profecia. Daniel 11:8. Também aos seus deuses, juntamente com as suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito, e por alguns anos, cerca de 10 anos, ele deixará de atacar o rei do norte. Uma das realizações mais famosas de Ptolomeu, então, foi que ele trouxe, ao vencer a guerra, né, a batalha, ele trouxe de volta os ídolos egípcios que Cambises tinha levado, né, durante a batalha de Pelusa 525, né, a batalha dos gatos. Então Cambises pegou os ídolos do Egito e espalhou pelos templos lá da Pérsia. E agora, nessa batalha, né, nessa guerra agora síria, Ptolomeu então pega todos os ídolos do Egito e traz de volta. E isso, né, aumentou a sua popularidade, porque o povo viu que ele era uma pessoa, um governante que tinha muito respeito pelos deuses egípcios, né? E ele teve em alta consideração agora pelos egípcios. Então Ptolomeu III e Seleuco celebraram a paz agora por 10 anos. Nesse acordo, Ptolomeu manteve as terras que havia conquistado na Síria, na Mesopotâmia e na Ásia Menor, exceto a Cilícia, que foi devolvida a Seleuco II. Então, esse evento teve cumprimento perfeito no texto bíblico, porque, como diz, né, por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Seleuco II morreu em dezembro de 225 ao cair do cavalo, tendo deixado 2 filhos, Seleuco III Serauno e Antíoco III Magno. Então, o próximo, né, que dizia, entrará no reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Quem assume agora, Antíoco III Magno, assume o reino Seleucida e dá continuidade à sua campanha na Síria. O rei havia preparado suas forças em Apameia, na Síria, e partindo para a Celecíria, com todo o seu exército, atravessando o deserto que fica na região do Líbano. Antíoco forçou a passagem, mas perdeu mais homens que seu oponente. Tendo já desistido de avançar pelo desfiladeiro, chegou a Antíoco a notícia de que Molon estava na posse de todas as províncias superiores, então ele teve que abandonar a guerra e voltar. Então ele não conseguiu avançar contra o Egito. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e um deles, Antíoco III, avançará e inundará e passará para diante, e voltando levará a guerra até sua fortaleza, que nós vamos ver que é a fortaleza de Ráfia no Egito. Então, ao assumir o trono Seleucida, Antíoco III visava restaurar as perdas das posses perdidas nas guerras anteriores, e ambicionando ainda conquistar a Celecíria e o Egito. Então começou então os preparativos para a Quarta Guerra Síria. No início dessa guerra, Antíoco III reconquistou a Seleucia, a Pieria e o porto de Antioquia, que havia sido tomada pelos Ptolomeus na Primeira Guerra Síria. Ele tomou ainda várias cidades na Síria e na Fenícia, como Tiro, Sidom, Beirute, Damasco, tendo ainda invadido a Palestina e ocupou Gaza, Jaffa e Jerusalém. Ele chegou até a fronteira do Egito, na fortaleza de Ráfia, mas foi impedido de avançar, mas por causa do deserto e pela forte defesa egípcia. Mas em lugar de invadir o Egito com celeridade, ele aguardou lá nas terras de Israel durante um ano, tentando ver se conseguia pela diplomacia para conquistar o Egito. Enquanto isso, Ptolomeu Filopator, ele começou a fazer um recrutamento para formar um exército para combater Ptolomeu, já que ele deu, digamos assim, essa trégua. Então isso deu tempo para o Reino do Sul se reagrupar. E aí, em face disso, o Rei do Sul marcha então furioso para combater o Rei do Norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas mesmo assim será derrotado. E aí, então, na Batalha de Ráfia foi um confronto militar entre as forças do Rei do Sul, o rei Ptolemaico
Ptolomeu IV Filopator, e as do rei do norte, o rei Seleucus Antíoco III Magno, que ocorreu em 22 de junho de 217, perto da cidade de Ráfia, na faixa de Gaza. Foi a batalha decisiva da Quarta Guerra Síria, que envolveu entre 120 mil e 150 mil homens ou soldados de ambos os lados, e uma das maiores travadas durante o período helenístico. Ptolomeu IV obteve uma vitória esmagadora contra Antíoco III, na qual as conquistas anteriores deste tiveram que ser devolvidas para aquele, junto com todos os territórios que haviam ganhado no início da Quarta Guerra Síria. Ptolomeu IV manteve o controle dos territórios disputados e impôs um tratado de paz que obrigava Antíoco III a pagar um tributo ao Egito. Então o rei do sul aí obteve uma vitória esmagadora. Mas quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve. Ptolomeu IV ficou orgulhoso, venceu a guerra contra um poderoso rei, o Antíoco III Magno, então ele se orgulhou muito. Além do mais, ele contou pela primeira vez com a ajuda dos próprios soldados egípcios, porque ao recrutar esses soldados, eles lutaram valorosamente para defender a sua terra, a sua pátria. E os egípcios, então, eles passaram agora a requerer mais direito, mais reconhecimento, um soldo melhor, e com isso gerou uma insatisfação, uma guerra civil dentro do próprio Egito. Chegou a haver uma batalha em que morreram 30 mil egípcios no ano 200, e depois, em outra batalha, no ano 185, também morreram mais 40 mil egípcios. Então, o rei do sul matou milhares dentro da própria guerra, uma guerra civil, uma guerra interna. E isso enfraqueceu o Egito, enfraqueceu muito. E o texto, então, a profecia continua. A multidão será tirada, o seu coração se elevará, mais ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Então, cerca do ano 203, o rei do Egito, Ptolomeu IV, e sua rainha morreram misteriosamente e foram sucedidos no trono pelo seu filho Ptolomeu V, ou Ptolomeu V Epifânio, que tinha apenas 4 anos de idade. Porque o rei do norte, Antíoco III Grande, tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com um grande exército e abundantes provisões. Quando o anjo diz, ao cabo de tempos, isso lembra a profecia, outra profecia, quando diz, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, essa é a linguagem profética. Mas, como essa profecia de Daniel 11 não trata de símbolos, então o anjo já explica que tempos quer dizer anos. E isso já dá o respaldo para entender quando ele fala nas outras, em Daniel 7, em Daniel 12, quando fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O tempo e tempos e metade de um tempo. Então ele está se referindo justamente a anos. Ele já dá a interpretação profética de tempos. Então, com a morte de Ptolomeu IV, Filopator, o qual deixou como herdeiro o Ptolomeu V Epifânio com apenas 4 ou 5 anos de idade, então Antíoco III fez uma aliança secreta com o rei Filipe V da Macedônia, no qual os 2 reis combinaram dividir o reino ptolemaico, que estava enfraquecido pela morte de seu rei e pelas intrigas internas, e devido à menoridade do sucessor. E nessa aliança veja que Antíoco III agiu com uma trama aí já para dividir o reino entre ele e Filipe da Macedônia, mas ele iria agir de uma maneira sorrateira, como que quisesse proteger o menor, mas na verdade ele queria tomar posse do Egito. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, como o Antíoco III e Filipe da Macedônia se levantou. E os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Os violentos dentro do teu povo, não vamos ver como os romanos agora entram em cena no cumprimento dessa profecia. Então, que profecia o povo violento cumpriria nessa época, o violento dentro do teu povo? Os judeus sempre tiveram o feitio de ser independente, ou então só se submetia à força para proteger seus interesses, senão eles procuravam sempre querer ser independentes. E essa independência não agradava a uma nova potência que estava surgindo, estava em franca expansão, que era Roma. Assim, a atitude de independência por parte dos judeus violentos despertaria em Roma um alerta contra aqueles povos com manifestação de autonomia ou emancipação. Se Roma queria dominar o mundo e já estava nascendo como uma grande potência,
em hipótese nenhuma, ela iria admitir nenhum reino independente. Então, em cumprimento à profecia do quarto reino da estátua, ou do animal feroz e espantoso de Daniel 2 ou 7, respectivamente, Roma agora aparece ditando as regras já nessa época. Dessa maneira, a expansão seleucida sobre Antíoco III, o Grande, será impedida por Roma, na medida em que seus interesses entram em choque com a forte república da Europa. Roma resolvia todas as disputas internas da Grécia sem consultar ninguém, porque já estava surgindo uma grande potência. Então todos os reinos helênicos eram independentes, mas não autônomos, nem poderoso, porque aí Roma, quando concedia uma certa liberdade, mas era sob vigilância. E qualquer tentativa de sedição ou de independência, Roma prontamente esmagava. Então o rei do norte virá e construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas. Esse evento ocorreu no contexto da Quinta Guerra Síria, na Batalha de Pânion, em 198. O exército seleucida era composto por cerca de 70 mil soldados, enquanto o exército ptolemaico era formado por cerca de 25 a 32 mil. O exército seleucida era comandado pelo próprio Antíoco III Magno, o Grande, que era considerado um dos maiores generais de sua época. A batalha começou com um ataque surpresa dos seleucidas, que derrotaram a cavalaria ptolemaica. Os ptolemaicos foram massacrados. A batalha foi uma vitória decisiva para os seleucidas, que conquistaram toda a Celecíria, Palestina e Fenícia, incluindo Galiléia, Samaria e Judéia, tomando o controle de Jerusalém e expulsando os ptolemaicos da região. O reino ptolemaico entrou em declínio e nunca mais se recuperou de sua derrota em Pânion. Então percebo que somente nessa batalha aqui de Pânion, entre o rei do norte e o rei do sul, é que então o rei do norte consegue o controle da Celecíria, isto é, da Palestina, da Judéia, da Galiléia, de Samaria e de Jerusalém. Então isso era a maior conquista que ele tentou ao longo de todos os anos, e somente aqui nessa batalha de Pânion, em 198 a.C., é que ele consegue esse grande feito. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Então, com essa batalha, fez com que Antíoco III, o Grande, tivesse o domínio sobre todas essas grandes fortalezas, de Jafa, de Gaza, de Jerusalém, e ele impôs seu domínio sobre os judeus. E com esse domínio ele procurou helenizar, o povo judeu, trazendo os costumes gregos para que fosse colocado lá. Enquanto sob o domínio de Ptolomeu, os judeus ficaram lá tranquilos, poderiam servir a Deus, poderia ficar como se fosse ter uma certa autonomia ou independência, mas ao passar para o lado do rei do norte ele iria impor os costumes gregos, o helenizar Jerusalém. E o partido seleucida, por essa época já havia em Jerusalém dois partidos, os que eram o partido pró-helênico, o partido seleucida, que apoiava o rei do norte, e havia o outro também que apoiava o rei do sul. Então um partido que queria estar sob o domínio do Egito e o outro que queria estar sob o domínio do reino do norte, da Síria. E o que acontece é que com essa vitória de Antíoco para obter o domínio de Jerusalém, ele concedeu a isenção de impostos por 3 anos, e isso aumentou o seu favor e até o seu apoio de muitos judeus, apoiando agora o domínio do reino do norte. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará nem será para sua vantagem. Então, coagido por Roma, Antíoco III, rei do norte, fez um tratado de paz com o rei do sul, porque Roma ali já estava vigiando, Então, Ptolomeu IV, Filopator, mediante o rei do sul, Ptolomeu IV, então, mediante o qual Antíoco III fez sua filha, Cleópatra I, casar-se com Ptolomeu V. Esse casamento ocorreu no ano de 193 a.C., tratava-se de um casamento político, um arranjado, e foi feito para sujeitar o Egito à Síria. Antíoco queria que com isso, com a sua filha casando com o rei do sul, ele queria conquistar o Egito para si, usando a sua filha, para que defendesse seus interesses. Mas a trama fracassou, porque ela acabou favorecendo mais os interesses de seu marido. Quando irrompeu a guerra entre Antíoco III
E os romanos, o Egito tomou o lado de Roma e não, né, o lado do pai, né, o lado da, de Antíoco, que era o pai então de Cleópatra I. Veja que essa aqui é a primeira, que é Cleópatra. Várias Cleópatra vai entrar em cena, né? Inclusive a Cleópatra de Júlio César é a sétima. Cleópatra 7 é a que casa, né, o que se torna amante de Júlio César. Não é essa Cleópatra aqui. Depois se voltará, como diz, continuando o texto, diz aí, depois se voltará para as terras do norte, região costeira, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair sobre este o opróbrio sobre aquele. Recair este o opróbrio sobre aquele. Então Antíoco em seguida voltou-se para a região da Ásia Menor, a parte lá de cima, né, do Reino do Norte, a região costeira, marchando até a Grécia, as ilhas, né, gregas, e a Macedônia, mas teve que voltar por causa dos romanos em Termópilas. Finalmente foi derrotado na Batalha de Magnésia, no ano 190. O exército romano foi comandado por Lúcio Cornélio Cipião, o príncipe, depois cognominado asiático, ajudado por seu irmão Cipião, africano. Essa Batalha de Magnésia foi muito importante. Antíoco III, com 72 mil soldados, perdeu 50 mil homens de infantaria, 3 mil cavaleiros, 15 elefantes, e Cipião fez 1.400 prisioneiros. Os romanos perderam apenas 400 homens. Cerca de um ano depois de perder a Batalha de Magnésia, 190, ele teve de renunciar tudo na Grécia, na Ásia Menor e nas regiões oeste dos Montes Tauro. Roma impôs uma multa pesada e passou a dominar o Sírio, rei do norte. Com essa decisiva vitória romana, terminou a guerra pelo controle da Grécia. Ou seja, né, Roma passou agora a controlar toda a parte ocidental, né, a parte grega ali ocidental, aonde Roma passou agora a ter domínio, um domínio completo. Então já se estabelecendo ali como a senhora do mundo. Restava ainda a parte oriental, que Roma estava em batalha, né, as batalhas macedônicas, mas essa primeira parte já conseguiu, né, ter o domínio ocidental ali do império ao vencer o rei do norte. Então voltará para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Após a vitória romana, então na Batalha de Magnésia, Antíoco III viu-se obrigado a assinar a paz de Apameia em 188 a.C., na qual foi obrigado a pagar uma enorme indenização de guerra de 15 mil talentos, com a renúncia a importantes territórios na Ásia. Então foi uma derrota humilhante. E agora expulso da Grécia e da Ásia Menor e tendo perdido quase toda a sua frota, Antíoco III voltou para as fortalezas de sua própria terra, a Síria. Os romanos deram fim à arrogância dele e lhe devolveu sua arrogância. E acontece que Antíoco III morreu ao tentar roubar um templo em Elimais, na Pérsia, em 187. Ele assim caiu na morte e não mais foi achado, bem como seu reino, Seleucida, nunca mais foi o mesmo, pois daí por diante foi se tornando cada vez mais fraco. Daniel 8:20 diz: então no seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador de tributo pela glória do reino, mas dentro de poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Então, com a morte de Antíoco III Magno, né, o Grande, e em seu lugar assume seu filho, Seleuco IV Filopator, o qual aumentou os impostos sobre as províncias de seu império para poder pagar justamente o tributo a Roma, né, o que eles tinham acordado lá no Tratado de Paz. Quem governava a Judéia por essa época era Onias III. E aí, precisando de dinheiro para pagar a multa pesada que devia a Roma, Seleuco IV enviou seu tesoureiro Heliodoro, um exator, para se apoderar das riquezas que se dizia estarem armazenadas no templo em Jerusalém. Mas ele encontrou a oposição do sumo sacerdote Onias e dos judeus fiéis e retornou sem nada. Heliodoro, querendo ocupar agora o trono do Reino do Norte, ele assassinou Seleuco IV em 175 e se apossou do trono. E por isso que aí diz, ele será destruído sem ira e sem batalha. E Daniel 11:25. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então nós vamos aqui ver que essa parte vai se referir a Antíoco IV Epifânio. Né? Antíoco IV, ele tem uma história muito longa. Nós vamos ver que do versículo 21 ao 30
é tudo Antíoco Epifânio, porque a partir do versículo 31 como eu disse, é um ponto aí de virada, né, que vai ligar a questão aí do Rei do Norte, mas ligando agora ao tempo do fim. Então vou gravar o próximo vídeo só destacando as ações aí de Antíoco Epifânio, e nós vamos ver como ele cumpriu a profecia de Daniel 11 nessa questão aí envolvendo o Rei do Norte e Rei do Sul. Então vamos ficar por aqui e entender que toda essa parte que até aqui, né, vimos aí a briga dos reis do Norte e do Sul para controlar Jerusalém. E uma vez controlando Jerusalém, eles iriam impedir do povo de adorar a Deus, seja pelos meios de acordo, de riqueza, de recompensa ou de ameaça, mas de qualquer maneira era a intenção do inimigo impedir o povo de adorar a Deus e afastá-lo do verdadeiro Deus. E Antíoco Epifânio, né, vamos ver que ele cumpriu realmente essa parte de uma maneira muito mais do que todos os outros anteriores, né, todos os outros antes dele. Mas então, desde agora, que vocês compreendam isso para entender que tudo se cumpriu ao pé da letra e tudo se cumprirá. E vamos ver em que ponto nós estamos aqui da profecia de Daniel 11 e 12. O 12 já conta com praticamente a volta a ressurreição do justo, a volta de Jesus, enquanto Daniel 11 está chegando ao fim, porque ele vai do tempo do fim até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos.